A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais um culto de oração de segunda-feira. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, que Deus continue te abençoando e nós aqui iremos fazer o máximo para que a palavra de Deus chegue até a tua casa, amém? Agradeço a oportunidade do pessoal aqui da igreja, por estar aqui mais uma vez ministrando a santa palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, amém? O tema da mensagem de hoje é assim: não se esqueça do seu currículo. Grave isso, não se esqueça do seu currículo. Currículo significa, eu vou explicar de uma forma simples e objetiva. Significa uma trajetória de vida, é muito usado para a apresentação de suas qualificações e habilidades para uma empresa, amém? Glória a Deus. O texto que eu irei usar nessa mensagem é de 1 Samuel, capítulo 17, do 31 ao 37. A versão que eu irei usar é a linguagem de hoje. Aqui, do meu lado esquerdo, vai ter o texto para vocês acompanharem a leitura. Amém? Que diz assim o versículo 31. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. No 34, meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das minhas ovelhas e do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército de Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e salvará também desse filisteu. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, Senhor, eu te agradeço por todas essas vidas que estão assistindo esse vídeo, Senhor, que o teu Espírito Santo possa chegar até a casa deles, Pai. Em nome de Jesus, papai. Eu te agradeço também, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de mencionar e de falar da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor use a minha vida, Senhor. A partir de agora, eu te dou liberdade, Senhor, em nome de Jesus, para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, Senhor. E que essa palavra possa ficar e ser guardada, gravada no coração dos ouvintes, Pai. Em nome de Jesus, a obra é tua, Senhor. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou apresentar um currículo do maior rei da cidade de Jerusalém, o qual a conquistou e o seu filho construiu o primeiro templo. Amém? Um homem chamado Davi, filho de Jessé, tendo 8 irmãos, que no início da sua trajetória, seu currículo, ele era o pastor de ovelhas do seu pai. Quando falamos de trajetória, estamos falando do que já se passou. Quero dizer que é necessário a gente lembrar da nossa trajetória e chegarmos até aqui. Eu te pergunto, como você chegou até aqui? Qual foi a sua trajetória de vida? Quando você aceitou Jesus até hoje, o que você tem passado? Quero deixar essas perguntas para vocês, amém? Quantas pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo já enfrentou muitos dias difíceis, como depressão, doença grave, acidente, desengano dos médicos, quantas epidemias já enfrentamos, desastres naturais e muitas outras situações bem difíceis de se resolver. Mas com Deus saímos vitoriosos de todas elas. É por isso que você está assistindo esse vídeo, é porque Deus te livrou de todas. Deus te curou, Deus te sarou, Deus te tirou do deserto na hora que você mais precisou. Então é desse currículo que nós temos que falar.
da nossa trajetória, o que nós já enfrentamos e já saímos vitoriosos, porque Deus estava conosco naquele momento. Pense nisso. Vamos falar da vida de Davi e como foi o currículo e como ele não se esqueceu de apresentar na hora certa e com muita propriedade o currículo dele. Vou fazer aqui algumas observações. Primeiro eu vou falar e contar um pouco desse texto e como ele chegou até aquele momento de enfrentar o gigante Golias. Na luta contra os filisteus, os 3 irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samá. Davi era o filho mais novo dos 8 irmãos. Entrou na corte do rei Saul como arpista. Ele tocava para o rei. O rei, certo dia, cogitou que precisava de um rapaz, de uma pessoa para tocar para ele, para acalmar ao rei. E aí foi cogitado Davi, e Davi foi e começou a tocar para o rei. Então ele já estava dentro da corte, estava dentro da morada do rei. Amém? E o músico que acalmava os espíritos perturbador o espírito perturbador do rei. Ele também cuidava do rebanho do seu pai em Belém. Um certo dia, Davi estava apacentando as suas ovelhas e o seu pai chamou e disse para ele: amanhã você acorda bem cedo para ir no campo de batalha e levar alimento para os seus irmãos e me trazer notícia deles. E assim ocorreu. Ele acordou bem cedo, deixou outra pessoa cuidando das suas ovelhas e foi fazer aquilo que seu pai havia ordenado. Observação, nessa parte aqui. Davi, ele tinha tanta responsabilidade, mesmo tão novo, que o pai dele deu a missão para ele ir até a guerra, até o combate, mas ele escolheu uma pessoa, ele chamou uma pessoa para continuar cuidando das suas ovelhas. Ele não largou a sua obrigação primária. Ele foi para a guerra, mas antes ele se preocupou em deixar alguém cuidando dessas ovelhas. Responsabilidade total. Chegando ele no campo de batalha, deixando os alimentos, foi de encontro aos seus irmãos e os perguntou se estavam bem. Nesse momento, apareceu um gigante chamado Golias, afrontando os israelitas, e Davi escutou o desafio que aquele gigante estava fazendo. Logo em seguida, os israelitas correram de medo desse homem e falavam um para o outro da afronta. Ele também falava do prêmio que o rei Saul dará para aquele que o derrotar. E Davi ali ouviu e perguntou algumas vezes: qual é o mesmo prêmio? E aí os soldados foram até Saul. Eles disseram o que Davi estavam falando no campo de batalha, porque Davi estava indagando, Davi estava questionando, ao ponto de os irmãos dele se irritar com ele e falou: mas o que você está fazendo aqui? Você é um ousado de estar aqui no meio da batalha, vendo toda essa situação. E ali ele foi e perguntou para outro soldado: mas qual que é o prêmio? O que eu vou ganhar se eu derrotar esse gigante? E aí então Saul manda chamá-lo. Saul ouviu, os soldados foram comentar com ele que Davi estava questionando e perguntando de uma forma de enfrentar esse gigante. Amém? Vamos voltar para a Bíblia. No versículo 31, como eu citei, diz assim: alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Chegando Davi até o rei, cheio de fé e coragem, vida por Deus, e sabendo ele do seu currículo que tinha com Deus, ele já sabia do relacionamento, ele já sabia do que Deus já tinha feito na vida dele. Então ele foi cheio de fé naquele lugar, em frente ao rei. Não podemos nos esquecer das nossas experiências passadas que tivemos com Deus, de tudo que já enfrentamos até esse momento. Nesse cenário a gente nos fortalecemos com as coisas de Deus. Essa pandemia está assolando muitas pessoas, enchendo elas de medo, como Golias estava fazendo com aquele povo, com aqueles soldados, ao ponto de eles correrem, de tanto medo daquele gigante.
Ligamos a TV e só notícia de morte, de tristeza, e não tem uma notícia boa, não tem uma notícia que está cessando, não se ouve. Você vai fazer uma visita, ou você vai trabalhar, ou você vai para algum lugar, é só isso que fala. Amém? Preciso que você faça uma breve reflexão de como você chegou até aqui. Tenho certeza que fácil não foi não. Sendo que com Deus tudo ficou diferente. Para aqueles que não tiveram nenhuma experiência, esse é o grande momento de você começar a escrever o seu currículo com Deus. Essa é a grande oportunidade. Para aqueles que nunca tiveram uma experiência com Deus, esse é o grande momento de você se apegar com Ele nessa pandemia e desfrutar dos milagres que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus! Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é a palavra de Deus. Ela nos alimenta, ela nos traz fé e esperança. Com a palavra de Deus nós somos muito mais fortes. A palavra de Deus é Deus falando, amém? Toma posse disso. Vamos se apegar nas coisas de Deus, na palavra de Deus, que Ele nos deixou para a gente enfrentar situações como essas. Amém? Em Joel 3:10 diz assim: transforme o seu arado em espada, e das suas foices façam lanças, que até os fracos digam, eu sou valente. Nós precisamos nos apropriar, nós precisamos tirar para fora tudo aquilo que nós aprendemos, de tudo aquilo que nós já enfrentamos, dos livramentos, das curas, da transformação. Tudo que nós já enfrentamos no passado, agora é o momento de a gente anunciar o Evangelho para essas pessoas. Pessoas estão sedentas, pessoas estão carentes, pessoas estão precisando ouvir uma palavra positiva, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. E essa palavra tem poder para isso, essa palavra tem poder para fazer infinitamente mais do que nós possamos imaginar. Então vamos tomar posse, vamos tirar para fora, vamos abrir os nossos alforjes e ir com tudo. Nessa guerra, que tenho certeza, como Davi ganhou, nós também iremos vencer, em nome de Jesus. Vamos mudar o discurso, não vamos seguir o que o povo diz, não vamos seguir o que a televisão diz, vamos mudar o discurso, vamos plantar a palavra, vamos ensinar a palavra, vamos pregar de dia e de noite, sem parar, em nome de Jesus. Olha o que Davi, cheio de Deus, disse para o rei Saul. Para você ser cheio de Deus, você tem que se apropriar, você tem que se alimentar das coisas que vêm do céu, das coisas que vêm de Deus. Você não vai conseguir transmitir algo para as pessoas se você se você precisa de alimento. Você tem que se alimentar para alimentar outras pessoas. E como Davi era cheio de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que ele disse para o rei Saul. Vamos para a Bíblia de novo. No versículo 32, Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. Não podemos ficar com medo de nada, nem de pandemia, nem de situação nenhuma. Essa não será a primeira e nem a última. Iremos enfrentar muitas dificuldades pela frente, mas com Deus, com certeza, tudo ficará para o passado, tudo ficará no seu currículo, gravado e registrado que você venceu mais uma. Em nome de Jesus, amém? Temos que lutar contra essas coisas com sabedoria. Olha a resposta olha a resposta do rei para Davi, no versículo 33. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. A resposta de Saul, Deus, é semelhante ao que o mundo nos dias de hoje prega. A resposta de Saul é essa, a resposta do mundo é essa. Mas se vocês estão pregando a palavra, vocês estão crendo nesse Deus e as coisas estão acontecendo, muitas pessoas vão tentar desanimar você, muitas pessoas vão dizer que Deus não existe, mas eu estou declarando para você, em cima do que eu estou lendo, que a Bíblia que está falando que Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele tem um controle nas mãos. Creia somente nisso, não abra mão disso.
e dizendo que o mundo diz que não iremos conseguir matar esse gigante ou derrotar esse gigante que tem nos assolado, que tem tirado a nossa paz. Tem pessoas que não estão dormindo, tem pessoas que não conseguem caminhar, não conseguem ir para frente, estagnaram, ficaram paradas. Mas a palavra, ela traz ânimo para você nessa noite. Toma posse dela. Os dados que nos mostram, realmente, é de dificuldade, realmente não tem solução. Mas como aqueles homens lá atrás vivenciaram e venceram todas aquelas guerras e tudo que enfrentaram, nós também iremos vencer. Amém? Agora a gente com Deus somos a multidão. Eu sem Deus, vocês sem Deus, somos apenas um. Nós com Deus somos a multidão, nós temos com a gente o Senhor dos Exércitos. Amém? Não deixe de lembrar do seu currículo com Deus, de tudo que Ele tem feito. Ele é o Senhor dos Exércitos. Meus amados, essa é a hora de declararmos que somos de Deus e com Ele a vitória é certa. Ele te livrou e te deu forças para seguir em diante. Mas às vezes esquecemos que Ele já fez por nós. Quantas curas, quantos livramentos reais, ou que nem ficamos sabendo, quantos acidentes às vezes Deus nos livrou devido a um minuto, um segundo, que a gente nem percebeu que nós fomos livrados, mas Deus tem cuidado, Ele tem um cuidado especial, Ele nos livra de tudo, amém? Restauração de casamento, quantos aqui já foram restaurados, quantos casamentos foram restaurados, que estava totalmente destruído, quando Deus entrou, Ele curou, Ele sarou, Ele restaurou a família. Esse é o Deus que eu estou dizendo nessa noite, esse é o santo Deus que eu estou dizendo. Toma posse disso. Eu quero que essas palavras cheguem na sua casa e te transformem. Eu quero que essas palavras penetrem no seu coração nesse exato momento e te faça ter muita fé. Porque a palavra de Deus, não é o Leandro dizendo, eu não tenho nada para falar para vocês, mas através de Deus eu tenho muita coisa. Eu tenho muita coisa de tudo que Ele tem feito por mim. Se a gente for falar, eu ficaria o dia inteiro falando para vocês. Glória a Deus por tudo. Libertações de vícios terríveis. Quantas pessoas foram libertas de droga, de álcool, de drogas completamente químicas, drogas que pega a pessoa e toma ela. Quantos livramentos? Depressão, síndrome do pânico. De quantos livramentos, gente? Vamos tirar o nosso currículo da gaveta e mostrar para a humanidade que nós temos uma experiência com Deus. Nós tivemos uma experiência. Quantos frutos nós colhemos no deserto? Sem circunstância nenhuma, nós colhemos. O mar não estava para peixe, a gente estava colhendo, tirando os peixes do mar. Como aquela pescaria. Lance novamente, isso é milhares de peixes daquele mar. Deus, Ele é assim com a gente. Ele faz o impossível se tornar possível. Amém? Não desanime, não pare. Não pare, vamos caminhar, vamos guerrear. E outras mais. Cada um que está assistindo sabe do que Deus fez. Cada um sabe da sua situação, o que já enfrentou, a intimidade que tem com Deus. Deus cuida das suas ovelhas, como o Salmo 23 nos diz, que Ele é o nosso pastor e nada teremos falta, porque Ele é conosco. Nada mais. E Davi sabendo do que Deus já havia feito em sua vida, retruca o rei Saul dizendo, vamos para a Bíblia, no versículo 34, meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai, quando um leão ou um urso carrega uma delas, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. E Davi não para por aí. Ele reforça e exalta o santo Deus, alguém que ajudou a vencer o leão e o urso. Em primeiro lugar, o mundo vem contra nós, mas nós somos a multidão e temos que ir contra o mundo e dizer para o mundo, tudo isso que nós estamos enfrentando, eu já passei por coisas piores lá atrás e venci todas elas. Não é essa pandemia e nenhuma outra situação que vai fazer eu parar. Eu estou firme com Deus e não abro mão.
E o verso 36 e o 37 diz assim, 36, tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército de Deus, do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também do filisteu. Esse é o ápice da mensagem. É a hora de a gente pegar o currículo e falar o que está escrito aqui, ó. Ó, eu já enfrentei e já saí vitorioso. Eu vou sair vitorioso da mesma maneira. Isso é mais uma etapa. E depois, nos próximos versículos, o rei Saul aceita a proposta de Davi e autoriza ele a lutar contra o Golias. E como todos já sabem, o jovem de pouca estatura vence Golias de quase 3 metros. Um detalhe muito importante, com as armas que ele sempre usou, armas simples. O rei tentou dar armadura, dar coisas para ele que ele nem conseguia andar. E aí ele foi e pegou a funda, 5 pedras no rio e usou o seu cajado que ele sempre usou. Porque Deus faz coisas impossíveis. Deus, ele nos capacita com a simplicidade. Não preciso de muitas coisas. Eu preciso da palavra de Deus. Ela é simples e gratuita. Você quer vencer a luta, você quer vencer a batalha? Se apega na palavra, se apega nas coisas de Deus. Você vai se tornar mais forte. Eu garanto a você que você vai se tornar uma pessoa muito mais forte e vai fortalecer as outras pessoas. Amém? Com Deus não precisamos de muito. Ele é maravilhoso. Ele é um aforge, ele tem muitas ferramentas. Amém? Ele vence o gigante com apenas uma pedra. Com uma pedrinha, ele conseguiu vencer o gigante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós temos exaltado esse santo Deus para as pessoas ao nosso redor? Ou até mesmo aquelas pessoas pessimistas? Que diz que não tem mais jeito para nada? Fique com essa pergunta aí. Nós temos anunciado esse evangelho, nós temos declarado que nós somos filhos do Deus vivo, que tudo pode? Ou a gente tem se apegado nas notícias negativas? Nós temos que ser o sal e a luz. Nós temos que ser diferente. Se a pessoa vem com pessimismo, nós vemos com Deus dizendo que viremos passar por essa luta vitoriosos. Apresenta o seu currículo para essas pessoas. Diz para elas, ó, eu já fui curado de uma depressão. Eu tive uma cura de um câncer. Ou eu tive um livramento. Eu me livrei de um acidente. Diz para essas pessoas. Apresente esse currículo para essas pessoas. Para finalizar, eu vou apresentar a vocês um grande currículo, o de Jesus Cristo. Esse sim é um grande currículo, que contém tais trajetórias. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu e você somos o coração de Deus. Nós somos o coração de Deus. Currículo de Jesus. Os milagres de Jesus Cristo marcaram e marcam a humanidade ainda hoje. Antes dele não se viu e depois dele não se ouviu falar de algo tão poderoso. Os feitos de Jesus são extraordinários. Vou citar 5 deles. Se a gente ficar aqui falando dos milagres de Deus, eu vou ficar o dia inteiro falando desses milagres. Primeiro, transformando água em vinho. João capítulo 2, versículo 7 ao 11. Segundo milagre, a cura do filho do oficial. João capítulo 4, versículo 46 ao 54. Terceiro, a cura do paralítico de Betesda. João 5, do 1 ao 9. Quarto, a primeira pesca maravilhosa, Lucas 5, do versículo 1 ao 11. Quinto, a libertação dos endemoniados, Marcos capítulo 1, versículo 23 ao 28. Ou Lucas 4, do 31 ao 36. Mas um que eu não relatei aqui, que é o maior de todos, que vocês precisam se apegar a isso. O maior milagre de todos foi que Jesus morreu por nós e ressuscitou no 3º dia. Esse é o maior milagre que existiu e que há de existir. Ele morreu por mim e por você. Toma posse disso. Glória a Deus, Jesus é a solução dos nossos problemas.
Entregue tudo a Ele e com certeza você terá algo mais para colocar no seu currículo. Continue orando pelas pessoas que a gente já vem orando já há um bom tempo. Que Deus abençoe a cada um. Vou fazer uma oração aqui para colocar as pessoas que necessitam de oração nos cultos de segunda-feira e da comunidade. Aquelas pessoas também que estão me assistindo nessa hora, que precisam de uma oração, doente de um parente ou alguém que necessita. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo aqui que foi dito, Senhor. Eu não abro mão, Senhor, do meu currículo e eu digo para o mundo, Senhor, que o Senhor me transformou. Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza que pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, também têm grandes currículos, Pai, grandes experiências, grandes feitos que o Senhor tem feito na vida delas, milagres gigantescos, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, que o Espírito Santo nos conduza sempre para o centro da Tua vontade, Pai, e que nós possamos anunciar o Teu Evangelho sempre, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe aquelas vidas que necessitam de oração nesse momento, Pai, aquelas pessoas que precisam de cura, de libertação, de transformação, de restauração, o Senhor a conhece a cada uma delas, Pai, que essa oração possa chegar até elas, Pai, chega até o Teu trono, Pai, e que o Senhor vá até essas pessoas, em nome de Jesus, Pai, qual seja a área, Senhor, e aquelas pessoas que estão nos ouvindo também, Pai, que não fazem parte dessa igreja, Pai, que o Senhor abençoe ela também, Senhor, abençoe a vida dela e dos familiares dela, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, e declaramos com toda a força, Tu és santo, santo, santo e santo, Senhor. Seu nome seja exaltado. Muito obrigado por você que nos assistiu e não deixe de compartilhar, nos ajude nessa empreitada, vamos levar o Evangelho muito mais longe, amém? Muito obrigado, amém.